Poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos, que Deus possa falar ao coração de vocês. Alguns outros irmãos preciosos que nos visitam, sejam todos bem-vindos. Meu querido amigo, pastor Rodrigo Ribeiro, de tantos anos, Deus abençoe. Está acompanhado da sua esposa, dos filhos também. Os filhos também estão lá dentro. O pastor Rodrigo está de férias e nos dá o prazer da sua visita hoje à noite. Que coisa ilustre, né, irmãos? Glória a Deus, estamos muito felizes em poder recebê-lo, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3. Vamos lá? Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, nós estaremos lendo até o verso 31 hoje à noite. O tema para a nossa breve reflexão será a justiça por meio da fé. Então nós vamos procurar compreender essa maravilhosa doutrina na qual nós encontramos salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, a palavra de Deus nos diz assim: Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nós já recebemos uma palavra de oração do nosso querido irmão Gilmar, mas eu gostaria de orar um pouco mais com vocês. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Estamos diante da Tua palavra, ó Pai, e nós rogamos o Teu favor para que por meio da Tua muita misericórdia, o Senhor permita que nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas essas preciosas verdades que o Teu doce Espírito esteve inspirando o apóstolo Paulo a escrever. Que o Senhor possa nos ser propício, Senhor, permitindo que nós possamos compreender essas doutrinas e aplicá-las às nossas vidas, para que dessas formas nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento, de modo que o Senhor possa encontrar em nós melhores adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração hoje à noite. Tem misericórdia de nós e fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esse documento na porção final da sua terceira viagem missionária. Ele estava deixando a cidade de Éfeso, foi a cidade onde o apóstolo Paulo mais se demorou por ocasião das suas viagens missionárias. Ele esteve por pelo menos 3 anos ali, onde ele fundou uma espécie de seminário primitivo. Ele lecionou teologia por pelo menos 2 anos a partir da cidade de Éfeso. Lucas vai nos dizer, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 10, que a partir da cidade de Éfeso, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho. E nós sabemos, à luz de Romanos capítulo 15, que Deus propôs no coração do apóstolo Paulo ser um missionário pioneiro. A sublime ambição do apóstolo Paulo era compartilhar o Evangelho em regiões onde o Senhor Jesus ainda não era conhecido. De modo que, desde o princípio do seu envio missionário por parte da igreja de Antioquia da Síria até aquele momento,
ele havia se restringido à velha província romana da Ásia Menor. Por ocasião da primeira viagem missionária, ele evangelizou aquela região mais ao sul, as províncias da Panfilha, da Psídia, da Licaônia. Depois, por ocasião da segunda viagem missionária, ele tentou evangelizar as regiões da Mísia e da Bitínia. Há quem diga que ele chegou até o ponto, quem sabe até a Capadócia, margeando a grande Ásia, mas, segundo Atos capítulo 16, ele foi impedido pelo Espírito de Jesus de compartilhar o evangelho ali, o que o levou até a Europa. A segunda viagem missionária compreende todas aquelas regiões dos antigos Balcãs europeus, desde a Macedônia até a província romana de Corinto. O que ocorre? Terceira viagem missionária, Paulo compartilha o evangelho a partir de Éfeso. Ele alcança toda aquela região mais ao oriente do mundo e se sente livre agora para atravessar o velho continente e atravessar esse continente para pregar o evangelho na porção mais ao ocidente do mundo, o que seria a nossa Península Ibérica atual, a região da Espanha. Paulo queria compartilhar o evangelho com os espanhóis, o que literalmente, naquela época, seria como que atravessar todo o mundo conhecido. Seria a região mais ao ocidente do mundo, a região mais longínqua que nós conhecemos até então. Aquela velha região para onde o profeta Jonas tentou fugir quando ele tentava afastar-se, desvencilhar-se do Senhor para não evangelizar a região da Síria, a cidade de Nínive. Vocês lembram? Ele queria ir para Tarsis. Seria a região que Paulo se propusera evangelizar ao final da sua terceira viagem missionária, pouco mais de 20 anos após a crucificação do nosso amado Redentor, o Senhor Jesus. Contudo, segundo parte dos doutrinadores do Novo Testamento, ao que parece, o apóstolo Paulo reunia condições logísticas para deixar aquela região mais ao oriente do mundo e viajar até o que seria a capital do império à época, a cidade de Roma. Mas ao que parece, a partir de Roma, ele não reunia mais boas condições para chegar até a Espanha, onde ele se propusera compartilhar o evangelho. De modo que a solução que ele encontrou foi escrever uma carta para a igreja de Roma, para compartilhar, segundo o próprio apóstolo Paulo, uma espécie de dom espiritual com os irmãos, para abençoá-los, mas também para ser abençoado por eles. Paulo ambicionava uma oferta missionária que o ajudasse a finalmente chegar até a Espanha. E foi com essa ambição, ou foi essa uma das ambições, que fez com que o apóstolo Paulo estivesse escrevendo esse documento, que é dos mais amados por toda a cristandade. Se você fizer uma entrevista com os irmãos, a maior parte deles seguramente vai dizer que possui uma profunda identificação com Romanos. Pois bem, Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente. E seria algo que talvez lhe causasse preocupação escrever para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente para pedir uma oferta missionária. Portanto, o apóstolo Paulo resolveu compartilhar também com a igreja de Roma uma doutrina. Mas Paulo não sabia qual era a profundidade teológica daqueles irmãos. Se a igreja de Roma era uma igreja robusta teologicamente, ou uma igreja que estava dando seus primeiros passos. Quem sabe ele gastou algum tempo precioso imaginando qual doutrina seria interessante compartilhar. E finalmente lhe ocorreu que seria de bom tom compartilhar a ordem da salvação, ou o plano de salvação, desde a depravação total do homem até a glorificação. É justamente o aspecto dogmático de Romanos, o aspecto mais teológico, que Paulo vai escrever do capítulo 1 até o capítulo 11. Depois, a partir do capítulo 12, nós teremos os aspectos práticos, o apóstolo Paulo aplicando tudo aquilo que ele nos ensinou do capítulo 1 até o capítulo 11. Hoje, irmãos, nós vamos estudar duas doutrinas, rapidamente. Nós vamos fazer breves comentários a respeito da total depravação do homem, a maneira com que o pecado entrou no mundo e nos alienou completamente do nosso Deus, e é por causa disso que nós precisamos tão desesperadamente da mensagem da cruz ensanguentada. E uma vez dito isso, nós vamos compreender como, na maravilhosa vitória do Calvário, o Senhor Jesus nos transformou para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo nos capítulos 1 até o capítulo 3. Então agora nós vamos gastar alguns segundos da nossa vida preciosa imaginando o apóstolo Paulo, quem sabe, ali assentado na sua escrivaninha, ele pega um pedaço de papiro ou pergaminho, quem sabe, uma pena na mão, e ele começa a escrever essa missiva preciosa. E Paulo começa dizendo já no primeiro capítulo que quer aquela comunidade de fé acreditasse a sua mensagem, quer não, quer os irmãos
dessem um voto de confiança, essa doutrina que ele estava preso a compartilhar, quer não, ele de per si, o apóstolo Paulo, não se envergonhava dessa doutrina, a doutrina da justiça por meio da fé. Porque segundo o apóstolo Paulo, essa doutrina era a salvação para todas as pessoas que depositassem de fato confiança nela. É isso que ele nos diz no capítulo 1, nos conhecidos versos 16 e 17, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, quer essa pessoa seja um judeu ou um gentil. E aqui, com essa expressão, Paulo aglutina todos os seres humanos criados pelo Deus Todo-Poderoso. São dois povos, judeus e gentios. Quem não é judeu é gentil. Então todas as pessoas são abarcadas nessa afirmação do apóstolo Paulo. Ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Contudo, Paulo não nos propõe qual o objeto dessa fé. Nós vamos viver pela fé. A justiça de Deus será satisfeita, a sua ira será afastada, nós voltaremos a ter paz e comunhão com Ele por meio da fé. Mas como nós nos apropriamos disso? Como isso acontece? Nós falávamos sobre isso, inclusive, hoje pela manhã na aula para os nossos novos membros. Como é que nós nos apropriamos dessa doutrina? Qual o objeto da nossa fé? Em quem é que nós depositamos a nossa confiança? Perceba que Paulo diz que ele não se envergonha da doutrina que ele está prestes a ensinar. Paulo diz, na verdade, que todo aquele que deseja ser salvo, será salvo única e exclusivamente por meio dessa doutrina. Mas ele não diz qual é o objeto da nossa fé. Pelo contrário, ele primeiro prefere nos falar da nossa doença, daquilo que nos aliena, daquilo que nos afasta de Deus, que torna o Deus irado para com a sua criatura, que se levantou em rebeldia contra ele. Então Paulo nos apresenta o pecado, com uma pergunta teológica em mente: como o homem pode voltar a ter paz com Deus? Como é que nós possamos, ou melhor, como é que nós podemos, na verdade, satisfazer a justiça desse Deus, apaziguá-lo, para que possamos nos relacionar com Ele? Ora, para que não reste dúvida de que todas as pessoas que faziam parte da igreja de Roma, e bem assim todos os demais irmãos que fazem parte da cristandade, que nós precisávamos dessa doutrina, Paulo a princípio trata dos gentios no capítulo 1. O objetivo dele é deixar claro que todos precisam desesperadamente do Senhor Jesus. Então no capítulo 1, Paulo vai deixar claro que os gentios, que somos nós, precisamos desesperadamente dessa doutrina da justiça por meio da fé, porque nós pecamos e nos levantamos em rebeldia para com Deus. Se você fizer uma leitura atenta do capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, você vai perceber como aquilo que de Deus se poderia conhecer nos foi manifesto. Deus se revelou a nós na qualidade de gentios, de três formas. Deus se revelou a nós através dos seus atributos invisíveis, assim como através do seu eterno poder e através da sua própria divindade. E claramente se manifestou a nós desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E tais homens, que somos nós, os gentios, por causa disso, somos indesculpáveis. Por quê? Porque nós olhamos para a criação e de pronto nós percebemos que é um Deus que criou e que mantém tudo isso, mas ao invés de nós o glorificarmos, nós preferimos criar os nossos próprios deuses. Nós achamos que somos senhores do nosso próprio destino. Nós achamos que podemos tomar as nossas próprias decisões, sendo os capitães da nossa própria alma. Paulo vai dizer que nós nos inculcamos por sábios. Perceba, com 10, 11 anos, nós já olhamos para o papai e para a mamãe e muitas vezes falamos assim: eu sei o que é melhor para mim. Eu posso tomar as minhas próprias decisões. Não é dessa forma, irmãos? Inculcando-se por sábios, nós nos tornamos loucos, porque não glorificamos a Deus da maneira como Ele deveria ser glorificado. E por causa disso, Deus nos entregou as nossas próprias paixões, para que nós pudéssemos cometer todo tipo de pecado. A pessoa que está alienada de Deus pensa que está no controle da sua vida, e não consegue concluir que na verdade Deus o entregou às suas próprias paixões. Ele acha que está no controle, mas não passa de uma marionete. Então no capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, Deus prova que nós, os gentios, estamos sob condenação,
porque não glorificamos a Deus da maneira como Ele deve ser glorificado. Depois, no capítulo 2, Paulo escreve para os judeus. Diferente dos gentios, os judeus eles se orgulhavam com base em 3 pontos que para eles eram fundamentais. Eles se orgulhavam porque eram descendentes de Abraão, eles se orgulhavam porque haviam recebido a lei, e eles se orgulhavam porque haviam recebido uma espécie de sinal exterior que os separava de todos os demais povos da terra, a circuncisão. Sobre esses 3 pontos, sobre esse tripé, todos os judeus se orgulhavam. E Paulo faz cair por terra cada um desses pontos de orgulho. Por exemplo, se olha para o capítulo 2, verso 1, e Paulo vai dizer: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Eles se orgulhavam porque eram descendentes de Abraão, e porque, sendo linhagem de Abraão, se sentiam superiores aos demais, espiritualmente falando, mas eles faziam as mesmas coisas que condenavam. Então o fato deles descenderem de Abraão, espiritualmente falando, não contava tanto se eles viviam como pessoas que mais pareciam não pertencer ao nosso patriarca na fé, ao nosso pai na fé. Depois Paulo ataca um segundo ponto que tem a ver com a lei. Paulo diz, em Romanos capítulo 2, a partir do verso 22, ele diz: dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Verso 21, tu pois que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Agora olhe para o verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eles haviam recebido a lei e eles ensinavam a lei, só que eles não cumpriam aquilo que eles próprios ensinavam. Então essa lei para eles era nula, não surtia efeito na vida deles. O segundo pilar, o segundo ponto, portanto, do qual eles se ufanavam, se orgulhavam, cai por terra. E finalmente agora Paulo ataca um terceiro ponto, ainda no capítulo 2, a partir do verso 28, quando ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Agora olhe para o verso 29. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eles haviam recebido um sinal exterior de que pertenciam a Deus, mas viviam numa condição diametralmente oposta. Não havia de fato uma circuncisão que transformasse a sua realidade, que transformasse a sua consciência. Segundo o apóstolo Paulo, uma circuncisão que tivesse acontecido no coração. Então aquele sinal exterior, se bem que os separava dos demais povos, não os separava de fato para Deus, para que Deus fosse glorificado no comportamento, no estilo de vida deles. Portanto, esse terceiro sinal, ou esse terceiro ponto, também caía por terra. Então agora Paulo vai unir o argumento do capítulo 1 e do capítulo 2 no capítulo 3, verso 9, que é muito interessante. Ele diz assim: que se conclui? E ele faz uma pergunta retórica para que você pense junto comigo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E ele se refere aos judeus, porque Paulo também era judeu. Nós temos alguma vantagem pelo fato de sermos judeus? Ora, nós já observamos no capítulo 2 que não. Então Paulo responde: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado. Onde? No capítulo 1, quando ele escreveu para os gentios, e no capítulo 2, quando ele escreveu para os judeus, que todos, tanto judeus como gregos, leia-se, gentios, estão debaixo do pecado. Então ele traz uma série de citações do Saltério para afirmar esse ponto. Ele diz: não há justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. Mas nesse ponto, alguém poderia se levantar na comunidade de Roma, que estava recebendo essa carta, e indagar assim ao apóstolo Paulo, através da pessoa que estava fazendo a leitura pública da carta lá na igreja de Roma: mas e se eu guardar a lei? Nós aprendemos com o grande legislador Moisés que todo aquele que guardasse a lei viveria por ela.
viveria por seu próprio mérito, pela força do seu próprio braço, porque ele satisfaria a justiça de Deus tendo cumprido toda a lei. Paulo vai tratar esse ponto ainda no capítulo 3, para que não reste nenhuma dúvida de que todos estavam sob condenação. Onde a partir do verso 19 ele diz assim, Romanos 3,19: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. O que é que Paulo está nos dizendo? Que quando, através do grande legislador Moisés, o Senhor nos concedeu a lei, ele estabeleceu um patamar tão auspicioso, mas tão elevado, que sabe quantas vezes nós temos condições de cumprir toda a lei? Nenhuma. Então qual o objetivo de Deus quando ele nos entregou a lei através de Moisés? Ora, o próprio verso 19 nos diz, Deus queria que todos os seres humanos se vissem indesculpáveis, Deus queria calar toda a boca, queria tornar todo mundo culpável perante ele, visto que ninguém seria justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, nós precisamos levar em consideração que nós já nascemos com o pecado que nós herdamos de Adão, e basta um único pecado para que nós sejamos réus de uma condenação eterna. Mas para que nós não viéssemos a nos orgulhar dos nossos bons costumes, ou da nossa etiqueta, ou da nossa boa educação, a lei serve para nos mostrar que nós erramos e falhamos, e todos os dias nós somamos ao pecado que herdamos de Adão, o nosso próprio pecado. Às vezes, você, por ser um bom cidadão, que graças a Deus teve acesso a uma boa educação, e paga suas contas em dia, às vezes você acha que em virtude disso, você não precisa dessa mensagem da qual o apóstolo Paulo disse que não se envergonhava, mas você precisa, porque você é pecador, assim como eu. E se não for por meio do caminho que foi aberto, lá no Calvário, através das chagas, das feridas do Senhor Jesus, de onde gota a gota Ele verteu o seu sangue precioso por nós, não haveria esperança, porque nós não tínhamos moeda que fosse suficiente para pagar a nossa dívida. O nosso pecado é demasiado. Eu gosto muito de uma continha que o pastor Hernandes Dias Lopes faz, eu já fiz aqui, vou fazer novamente. Se você é visitante, não é? O pastor Rodrigo já sabe. Certa vez o pastor Hernandes Dias Lopes estava pregando, e ele fez uma continha matemática para provar quão desesperadamente corrupto nós somos. E ele disse assim, imagine que você acorda bem cedo pela manhã, e alguém te pergunta as horas, você olha assim, falei para vocês, né? Aí está lá 7h59, quando está 7h59, o que é que a gente fala, irmãos? Aí já pecou, né? Aí você está lá dirigindo seu carro, está a plaquinha, limite de velocidade, 40 km. Se não tiver o irmão da STTP, está ali. Ou se não tiver aquele sinal eletrônico, a plaquinha é 40, você passa com quanto? 90, 100, né? Por aí. Final do dia você está voltando para casa, tem aquela pedra solta no calçamento, você não vê. Dá aquele chute naquela pedra, a sua unha vai longe. Aí você fala assim, glória a Deus, não é? Não é. Então, fazendo uma conta simples, sem fazer a diferença entre pecado e pecado. Não há pecadinho e pecadão, tudo é pecado. 3 pecados num dia. Em média, um mês tem 30 dias. 30 pecados num dia, no mês de 30 dias, 90 pecados por mês, uma média de 900 pecados a cada 10 meses. Fazer uma conta simples, 1000 pecados por ano. Quantos anos você tem? Você percebe? Então, essa reflexão solene que você está fazendo agora foi a mesma reflexão que a igreja de Roma fez. Foi esse clímax que Paulo quis criar com esses capítulos 1 e 2, culminando com o capítulo 3, quando ele nos prova que todos somos indesculpáveis, e que por meio da lei não há esperança de salvação para nós, porque nós não temos condições de cumpri-la da maneira como ela deve ser cumprida. A pergunta é, como o homem pode voltar a ter paz com Deus? Paulo responde no capítulo 3, a partir do verso 21, quando ele diz, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando no verso 21, e Paulo agora está nos apresentando o antídoto, o remédio, o lenitivo, a solução, agora nós vamos ser curados, agora a justiça vai ser satisfeita, agora um Deus irado vai
vai ser apaziguado, agora a ira dele vai ser afastada de sobre nós. Nós agora seremos filhos por meio da fé. Como é que toda essa estrutura de salvação começa? Ora, começa com você compreendendo que você não é salvo por meio do seu próprio mérito, pela força do seu braço, pelo poder do seu intelecto. Paulo diz, mas agora sem lei, ou seja, sem ter que cumprir os 10 mandamentos, sem ter que confiar na força do seu braço, no seu próprio mérito, mas agora sem lei, ou seja, sem a intervenção dos 10 mandamentos, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É interessante que a primeira palavra lei, que aparece no verso 21, serve para provar que não é por meio da lei que você é salvo. Isso Paulo já nos ensinou. Mas o segundo termo lei, que aparece no verso 21, aponta não simplesmente para os mandamentos, mas para todo o Antigo Testamento. O que isso significa? Que todo o Antigo Testamento testemunha a justiça que Paulo está prestes a apresentar. Não se trata de uma justiça alienígena, não se trata de um plano B. O pecado não apanhou o nosso Deus surpreendido e agora, aos 47 do segundo tempo, Ele está esboçando um plano de última hora para nos salvar. Não! Ele sempre antecipou tudo e todas as coisas, porque Ele é Deus, todo-poderoso, que de uma maneira soberana rege, controla todo o universo, o que inclui as nossas vidas. Portanto, essa justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo está ratificando o cânon, desde os escritos de Moisés até Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses documentos preciosos apontam para essa justiça. Uma justiça que é testemunhada pela lei. O que Paulo está querendo nos ensinar é que nós éramos completamente culpados e que, portanto, a obrigação de Deus por sua justiça seria nos condenar. Era isso que Deus devia fazer. Era isso que a lei esperava que Ele fizesse. Você olha, por exemplo, para Provérbios, capítulo 17, verso 15. Aí está lá. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Em Êxodo 23:7 está escrito: porque eu, o Senhor, não justificarei o ímpio. Portanto, o que a lei esperava? Que todos fossem condenados. A próxima pergunta é: como Deus pode, portanto, perdoar o pecador sem sacrificar a sua justiça? Como Deus pode perdoar o pecador sem pôr de lado as exigências da lei? Essa era a dúvida de Martinho Lutero, por exemplo. O Martinho Lutero, que não havia compreendido a justiça por meio da fé, dizia o seguinte: eu não amava a Deus. Na verdade, eu o odiava. Aquele Deus que punia os pecadores. E com um murmurar monstruoso, silencioso, se não blasfemo, eu me enfurecia contra Deus. Até que finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, dei atenção ao contexto da palavra que diz: mas o justo viverá por meio da fé. Então eu comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus. Em outras palavras, pela fé. Aqui, diz Lutero, senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Foi justamente para responder essa pergunta tão profunda que Paulo escreveu esse capítulo precioso, e bem assim o resto dessa carta que é tão amada. Então Paulo agora reitera de uma maneira magnífica aquilo que ele havia dito lá no capítulo 1, versos 16 e 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, assim como está escrito: mas o justo viverá por fé. Só que agora Paulo acrescenta o objeto da nossa fé, a pessoa em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. Então ele diz no verso 22 que devia ser escrito com letras douradas, palavras dele, sendo inspirado pelo Espírito Santo: justiça de Deus por meio da fé. Da fé em quem? Meu Deus, eu queria trabalhar na sociedade bíblica, irmãos. Seria dourado aqui. Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. É o próprio apóstolo Paulo que, escrevendo à comunidade de Colosso, vai dizer: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora finalmente se manifestou aos seus santos.
Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós dizíamos hoje pela manhã no diretório, não é uma fé geral que nos salva, muito menos uma fé sem um conteúdo bem definido, mas uma fé específica. Nós gostamos do termo especial, direcionada a uma pessoa que nós amamos com toda a força do nosso coração, Jesus Cristo. Jesus Cristo, visto de maneira eficaz como redentor e propiciador, é o objeto apropriado da nossa fé. Então Paulo está dizendo que para afastar a ira de Deus, por conta do nosso pecado, e você calculou comigo que você tem muitos pecados, para afastar a ira de Deus, e para torná-lo propício a você, você precisa de Jesus. Você compreende isso, meu irmão? Pois bem, então como você se apropria dele? Essa era a minha dúvida. Eu não conseguia pegar nessa doutrina. Eu conseguia repetir que eu acreditava em Jesus, que eu acreditava no sacrifício da cruz, mas eu não conseguia trazer essa verdade para o meu coração e apertá-la com força. Até que finalmente o Martin Lloyd Jones, que agrega muito à minha vida, me ensinou essa doutrina. A partir do verso 24, quando ele diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então há palavras preciosas, há palavras preciosas nesse verso 24. E a primeira delas é a palavra justificação. Não são todos os seres humanos que são justificados, mas apenas aqueles que foram chamados por Deus para exercer uma fé salvífica em Cristo Jesus. O William Hendrickson vai dizer que a justificação é aquele ato gracioso de Deus, por meio do qual, com base unicamente na obra mediadora efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador e este aceita o benefício com o coração crente. Você não participa da sua salvação. Tudo que você pode fazer é recebê-la como que um dom em seu coração crente. Toda a salvação pertence a Deus. Dito de outra forma, a salvação é um ato de imputação. O que significa? Que a sua culpa é colocada sobre Cristo. E a justiça que ele alcançou no Calvário é colocada sobre você. Mais uma vez com a palavra Martinho Lutero. Eu coloquei essa frase num quadro e coloquei lá em casa, irmãos. Ele disse assim: portanto, meu querido pecador, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo, e diga: tu, Senhor, és a minha justiça e eu sou o teu pecado. Tomaste sobre ti mesmo aquilo que não eras e me destes aquilo que eu não sou. Sensacional, não é, irmãos? Isso merece uma moldura. E Ele fez isso por nós gratuitamente. Ou seja, sem qualquer participação de nossa parte, sem qualquer mérito humano. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é somente pela graça, por meio da fé. Toda obra de salvação, e há um termo teológico bonito para isso, é monergística, ou seja, depende somente de Deus. Toda a glória dessa mensagem magnífica reside no fato de que nós estamos sendo apresentados ao Evangelho da graça gratuita. O que nos leva a uma pergunta teológica sensacional. A pergunta é: se o homem não participa, se o homem não paga, e Deus não dispensa o pagamento, quem paga? Isso nos leva à terceira palavra importante do verso 24, que é a palavra redenção. Redenção é o livramento por meio do pagamento de um resgate, que livra da culpa e do castigo do opressor, que no nosso caso é o pecado.
Se Deus não dispensa o pagamento e nós não podemos pagar, quem paga? Cristo paga. Todo o preço que nos era devido foi cobrado na pessoa dele. Em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, está escrito assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Olha a ideia de remissão aparecendo aí agora. Perdoando todos os nossos delitos. Isso é remissão. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Sabe os pecados que você cometeu? A maneira afrontosa com que você se levantou contra Deus, tudo que você deve, tudo escrito diante dele. Escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Por ordenanças, leia a lei dos mandamentos, o qual nos era prejudicial. Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas como ele pagou? Ele escreveu um cheque para Deus. Foi assim, irmãos? Não. Ele pagou com seu próprio sangue. Por quê? Porque é um princípio bíblico inafastável aqui. Só há perdão de pecados quando há derramamento. Deus é taxativo. A alma que pecar, o pecador precisa morrer para que a justiça seja satisfeita. Para que você não tivesse que morrer, Jesus morreu em seu lugar. É por isso que se diz que a morte dele é vicária. Significa que a morte dele é substitutiva. Então vem o apóstolo Pedro no capítulo 1, verso 18 da sua primeira carta, e diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu gosto muito do Lutero, e o Lutero, nesse ponto, ele diz assim: Deus deve ser conhecido e adorado na cruz, porque todo o seu favor e graça nos são derramados por meio do corpo crucificado de Cristo na cruz. Portanto, meus irmãos, é por meio do sacrifício sangrento de Jesus que ele se torna mediador entre Deus e os homens. A única maneira que nós temos de voltar a ter contato com Deus é por meio da morte expiatória do seu Filho. Portanto, redenção é o resgate obtido por Cristo através do derramamento do seu sangue e da entrega da sua vida. É por causa disso que nós somos o povo da cruz. E é por causa disso que a mensagem evangélica é a mensagem da cruz. Porque se Jesus tivesse nascido daquela maneira extraordinária com a qual ele nasceu, tendo toda uma vida sem pecado, assim como ele teve, mas não tivesse sangrado por nós, ele teria falhado. Jesus não deve ser encarado como um grande erudito, pensador, filósofo, coisas que a nossa geração tenta colocar sobre ele. Jesus foi tudo isso, é verdade. Mas nós precisamos olhar para Jesus e ver nele o Cordeiro que sangra. Você precisa, à luz de textos como esse, ser levado pelo doce Espírito Santo até o Calvário, para ali, naquele lugar de sofrimento e dor, ver os pregos que transfixaram as mãos e os pés de Jesus, o seu lado que foi aberto pela lança do pretor romano, a sua cabeça que foi castigada pela coroa de espinhos, o corpo dele depauperado por todas aquelas bofetadas e pontapés que ele levou. Você precisa enxergar aquela grande poça de sangue que ficou aos pés da cruz, por volta das 3 horas da tarde, e com a ajuda do Espírito Santo, por meio da fé, você precisa dizer: isso foi por mim. Nós somos esse povo, irmãos, que somos purificados nessa fonte de vida, que foi todo o sangue que Jesus verteu por nós na cruz do Calvário, para nos desvencilharmos de uma vez por todas da maldição do pecado, do poder avassalador que ele exerce sobre nós, e para fazer com que o pecado passe a ser um acidente na nossa vida, que nos retire o sono, que nos retire a paz, que nos retire o apetite, que não nos permita um lugar de descanso, porque foi esse maldito, esse pecado,
que fez com que o nosso amado Cordeiro sangrasse por nós das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. O puritano Samuel Bolton diz: o pecado é um mal sem par. Não há nada de bom no pecado. Foi o pecado que fez Cristo sangrar. E sabe o que mais? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para compreender a dimensão de tudo isso, você precisa voltar lá para o Éden. Rapidão. No pacto das obras, Deus disse para Adão: de toda árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do bem e do mal você não pode comer. Então Deus estabeleceu um princípio. Você não pode passar desse ponto. O que é pecar? É estar para além do mandamento que Deus estabeleceu. É transigir a regra. Isso é pecado. É uma definição mais elementar de pecado. Por quê? Deus estabelece a consequência. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem vai lá e come. Em Adão, todos nós representados. É por isso que na teologia se diz que ele era o nosso cabeça federal. Ele representava a toda a humanidade. Na queda de Adão, todos nós caímos. Por isso Paulo pôde dizer, com base nas provas que ele deu no capítulo 1 e no capítulo 2, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual a saída? Do ponto de vista da justiça de Deus é bem simples. Basta que o pecador morra. Só que não é interessante para nós, irmãos. Como é que Deus manifesta a sua justiça? Matando o pecador. Deus não vai a sujeira para baixo do tapete. Ele diz: a vida da carne está no sangue. Levítico capítulo 17. E o sangue deve ser derramado para fazer expiação por vossa alma. Porque é o sangue que fará expiação em virtude da vossa vida. Vem Hebreus, que é uma espécie de comentário de Levítico, e no capítulo 9, verso 22, está escrito assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É justamente nesse ponto que nós encontramos toda a beleza da morte de Jesus. Porque todo esse rito sacrificial do Antigo Testamento, todo o sangue daqueles animais que eram sacrificados 2 vezes por dia, toda essa obra expiatória aponta para Jesus. Deus instituiu aquele sacrifício no Antigo Testamento só para nos provar que o sangue daqueles animais não era suficiente, não era eficaz. Nós precisávamos de um sacrifício que fosse perfeito. É por isso que em Hebreus capítulo 10 está escrito, verso 4: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, Jesus falando: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Jesus dizendo de uma maneira muito direta: já que o sangue de touros e de bodes não são suficientes para fazer uma obra perfeita e eficaz, aqui estou eu, Pai, para fazer a tua vontade. Retira esse primeiro princípio e estabelece o segundo. É o que Paulo diz no verso 25: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Vou fazer a pergunta mais uma vez: como Deus pode perdoar o pecador sem sacrificar a sua justiça e sem pôr de lado as exigências da sua lei? Resposta: no sangue do seu próprio Filho. Que mensagem magnífica, não é, irmãos? Que mensagem preciosa. Paulo dizendo no verso 25 que Deus propôs o sangue do seu próprio Filho como propiciação mediante a fé, para que ele pudesse manifestar a sua justiça.
Permita que o Espírito Santo leve você até o Calvário agora. Se você conseguir enxergar Jesus dependurado naquela cruz, se esvaindo em sangue, morrendo afogado em seus próprios fluidos corporais, você verá o que Deus faz com o pecado. Não com o pecado do Filho, porque o Filho nunca pecou, mas com o nosso pecado, com o pecado do eleito, com o pecado daquele que foi amado antes da fundação do mundo, a maneira com que o Pai cobra do Filho o preço que nós deveríamos pagar. O Deus Pai propõe o Deus Filho como a nossa justiça, porque Jesus, que jamais cometeu pecado, poderia oferecer ao Deus Pai um sacrifício que ele pudesse receber. Mas para que Deus pudesse receber tanto o sacrifício, como aquele que oferecia o sacrifício deveriam ser perfeitos. É por causa disso que no verso 26, Paulo diz que, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, leia-se, Deus, ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Segundo a leitura que a gente faz de Hebreus, capítulo 9, 10, os sacerdotes eram imperfeitos, por isso precisavam de um número maior. Eles estavam fadados ao fracasso e morriam por conta dos seus pecados. O sangue dos touros e dos bodes também não era suficiente. Então nós precisávamos de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E precisávamos de um sumo sacerdote, da mesma forma, perfeito, que não precisasse sacrificar primeiro por ele próprio, para depois sacrificar pelos pecados do povo. Então vem Deus, e na pessoa de Cristo, Ele é o justo e o justificador. Teologicamente falando, pode ser difícil de compreender, porque são temas profundos. Mas se você olhar para Gênesis capítulo 22, essa imagem vai ficar muito clara na sua mente. Quando Isaac já era um rapaz feito, saindo da adolescência para a fase adulta da vida, quem sabe, Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu próprio filho, para que eu tenha certeza que seu coração pertence a mim. E vai lá Abraão, vocês conhecem bem a história, prepara aquele altar, amarra o seu filho, que entendia tudo. Fica imaginando, quem sabe, Isaac perguntando: mas papai, por quê, né? Foi que eu fiz? Será que eu chutei a bola, quebrou a vidraça, por causa disso? Será? E Abraão, quem sabe, ele pega aquele cutelo amolado, levanta assim a mão bem alto, pensando assim: meu Deus, me dá força para que seja um único golpe, para que eu não veja esse menino aqui agonizando na minha frente, Senhor, que seja uma morte limpa. Então a Bíblia diz que ele levanta bem alto a mão, e ele já estava prestes a matar o seu próprio filho, quando ele escuta uma voz que diz: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal a esse menino, porque agora eu sei que o seu coração pertence a mim. Então Abraão olha do lado, e o que ele vê, irmãos? Mas o símbolo é magnífico, não é? Ele vê um cordeiro, e o que é que ele faz? Ele desamarra Isaac. Vocês acham que ele levou quanto tempo para desamarrar Isaac? Ele retira Isaac daquele altar, e ele pega aquele cordeiro, e ele coloca no lugar. Você percebe a ideia de substituição, de morte vicária, substitutiva. Quem deveria morrer? Isaac. Quem está morrendo no lugar dele? O cordeiro. Então agora nós temos naquele cordeiro um tipo de Cristo. E Abraão, por sua vez, é um tipo do Deus Pai. Ele levanta agora bem alto a mão. Só que dessa vez é diferente. Quando Abraão estava para matar o seu filho, havia alguém maior que Abraão para dizer: não faça isso. Mas quando é Deus que vai exercer justiça, alguém maior que ele? Não há. Então ele diz assim, preste atenção: ninguém tira a minha própria vida, eu espontaneamente a dou, porque eu tenho poder para dá-la, e eu tenho poder para reavê-la, e esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ele é o justo e o justificador daquele que tem fé nele. Se você voltar rapidamente para o verso 24 deveria ser escrito de letras douradas também. Perceba como as palavras elas ganham um novo tom quando você lê assim. No verso 24.
ou melhor, verso 24 mesmo. Sendo justificados como? Deus faz isso sem levar em consideração teu sobrenome, tua conta bancária, a casa em que você vive, o veículo que você anda. Aí você fala assim, e o que eu fiz para merecer? É a próxima palavra do verso 24, né? Você não fez nada. Ele faz isso gratuitamente por meio da sua... E tudo que você tem que fazer, segundo o verso 24, é receber tudo isso por meio da fé. Para nós encerrarmos, irmãos, o homem até agora participou de quê aqui? Qual é a participação do homem? Nenhuma. O homem não faz absolutamente nada. Então Paulo diz no verso 27, onde pois a jactância? Onde pois o orgulho do homem? O homem tem do que se orgulhar? Claro que não. Tudo que o homem pode fazer é receber tudo isso com o coração grato e crente. Então Paulo diz, o orgulho do homem foi de todo excluído. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Esse verso é grifado aí na sua Bíblia, sim ou não? Você já pintou, já colocou um post-it aí, né? Muito bem. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé os circuncisos. Quer você seja judeu ou gentil, você só pode ser salvo por um único meio, que é depositando toda a sua confiança em Cristo Jesus. Então Paulo conclui, anulamos pois a lei pela fé? Não, pelo contrário, antes nós confirmamos a lei. Com essa palavra lei do verso 31, Paulo está querendo dizer o seguinte, nós anulamos tudo que aprendemos no Antigo Testamento que apontava para a cruz ensanguentada de Jesus? Claro que não. Na verdade nós somos salvos por meio dessa mensagem. Vem o Herman Ridderbois, um pastor presbiteriano, e diz o seguinte, entenda o Velho e o Novo Testamento como os braços da cruz. Tudo o que aconteceu antes, esse braço da cruz, apontava para Cristo. E tudo o que acontece depois, o segundo braço da cruz, são meros desdobramentos. A apoteose da história da humanidade encontra-se na morte vicária do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? 3 aplicações e nós oramos. A primeira delas, para que nós possamos valorizar o antídoto, o remédio para o pecado, nós precisávamos estar cientes de quão destituídos de Deus nós estávamos. E aqui Paulo nos apresenta quão alienados nós vivíamos à revelia de Deus e como nós somos aproximados por meio da vitória do Calvário. Em segundo lugar, para que de fato nós possamos viver no desfrute diário dessa verdade, nós precisamos depender com toda a força do nosso coração da maravilhosa graça de Deus, que faz com que nós venhamos a ouvir uma mensagem como essa, para que nós possamos ser levados pelo doce Deus Espírito Santo até o Calvário, contemplando tudo aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz e nos rendendo ao seu senhorio, para assim como o peregrino do Bânia, olhando para a cruz, o grande fardo que nós levamos às costas, chamado pecado, possa se soltar de nós, e nós venhamos a encontrar vida e vida em abundância. E se talvez, quer seja pela internet ou quem sabe presencialmente, entrou alguma pessoa aqui, ou nos acompanha alguma pessoa que ouviu essa mensagem, quem sabe, sendo apresentada dessa forma pela primeira vez na sua vida, eu quero dizer para você que há espaço na família de Jesus para receber a você também. Na palavra dele está escrito, na própria carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 10, se com a sua boca você confessar ao Senhor Jesus, e no seu coração você crer que Ele é o único e suficiente Senhor da sua vida, nesse momento você será salvo. Porque você só pode fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a vida eterna. Não tenha dúvidas, Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão unicamente o nome do Senhor Jesus. Amém?